Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Quem está chegando agora e aos queridos que já me acompanham, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante comum nas minhas rodas de conversa com os meus alunos e com as pessoas com quem eu trabalho, uma vez que minha área de atuação tem se intensificado na área do canto coral infantil, infanto-juvenil, que é a questão da voz, da vocalidade infantil, infanto-juvenil. Especificamente, a importância do modelo vocal para a criança. Quando nós tratamos de coro infantil, erroneamente, tem-se no senso comum a impressão de que trabalhar com criança é mais fácil. Qualquer pessoa, sabendo um pouquinho, pode trabalhar com criança. E isso é um equívoco enorme, porque na criança, na educação musical infantil, mora a base da educação musical. Então, é nesse momento que precisa se ter profundidade, consistência, coerência. Um dos pontos muito negligenciados, principalmente em coros infantis, é a questão da qualidade vocal, técnica, afinação, colocação, dicção, articulação, enfim. Muitas vezes o coro infantil ele é tido como o coralzinho das crianças, né? Então, o coral da tia fulana, e aí no Dia das Mães, no Natal, na Páscoa, vai lá e canta a música festiva, todo mundo chora e tá tudo bem. E o trabalho coral é muito, muito, muito mais amplo e mais profundo do que isso. E cabe a nós, educadores musicais, estarmos muito conscientes e lutarmos por essa bandeira, para a gente criar na verdade, trabalhar com a formação de público e fazer as pessoas entenderem que o trabalho coral, a formação coral, é uma formação tão legítima quanto as outras formações, mesmo que tecnicamente não se precise de outros recursos muitos a não ser os próprios corpos cantantes. Pois bem, pensando em toda essa questão da informalidade que se trata aos coros, né, da forma até um pouco vil que se vêem os coros infantis, o último ponto, ou um dos últimos pontos que se pensa é a questão do modelo vocal. Qual é a qualidade da voz dessa criança? Qual é a qualidade da voz desse meu coro, né, da vocalidade? Tá homogêneo, tá afinado, tá bem colocado? Quais são os parâmetros para que eu tenha um coro infantil ou um coro infanto-juvenil bom, que tenha bons resultados vocais? Aí, a gente tem alguns elementos muito importantes e hoje eu vou falar especificamente do modelo vocal. Depois a gente pode aprofundar um pouco nos outros temas. A primeira questão que a gente precisa discutir, repertório. Esse repertório é adequado? Qual é a textura desse repertório? É uníssono? Aliás, cantar em uníssono é cantar em coro? Uma questão para a gente pensar junto. Até mas o coro que canta em uníssono é um coro que só canta em uníssono? Quer dizer, qual é a riqueza presente nesse repertório em termos de textura? Nenhuma, né? Enfim, então, qual é a textura desse repertório? Qual é a extensão desse repertório? Tá adequada à minha vocalidade? Existe arranjo? Qual é esse arranjo? São vozes iguais, vozes homofônicas, minha escrita homofônica, é cânone, tem ostinato, repetição, pergunta e resposta, enfim. Qual é o arranjo disso, né? A qualidade desse arranjo. E a questão que nós vamos tratar hoje, por isso que eu estou colocando por último, mas na verdade ela é a primeira, é a questão do modelo vocal. Então, como se canta tecnicamente esse repertório escolhido? Quem é esse cantor que está à frente desse grupo, esse preparador vocal? Que voz é essa? Então, a primeira questão é, ao trabalhar com crianças, é preciso ter muita clareza de que o processo inicial do canto vai ser dado quase que exclusivamente através da imitação. Então, se eu sou o modelo vocal para esse coro, eu preciso ser um bom modelo vocal para esse coro. O que é um bom modelo vocal? O que seria? Seria, ao meu ver, em linhas gerais, muito
assim, fazendo um resumo, né? Ter uma afinação muito clara, né? Ter uma voz bem resolvida, limpa, sem muitas informações que possam confundir a audição das crianças, ou seja, é preferível uma voz clara, sem vibrato ou com pouco vibrato, um vibrato controlado, para que essas crianças consigam entender o processo de afinação e de imitação dessa voz. Pense que uma voz com muito vibrato, muito madura, uma voz que canta ópera de Wagner, quando vai cantar para a criança, no momento de explicação que se deseja a imitação, precisa rever essa vocalidade nesse momento. Não quer dizer que crianças não apreciem grandes vozes e ópera. Sim, coloque ópera para suas crianças ouvirem, mas na hora de cantar para elas cantarem depois, imitarem, faça uma voz limpa, uma voz com menos vibrato, menos informação possível. É preciso que tenha boa colocação, o ar e a respiração precisam estar completamente coerentes com a frase musical que você apresenta. É muito importante que o cantor, o condutor, respire bem, tenha uma ótima postura corporal, mostre através do próprio corpo que aquela criança precisa ter apoio, equilíbrio corporal, postura, respiração correta e aí, obviamente, através da imitação pura e simples, a maioria dos casos de afinação são resolvidos. Muitas vezes, há um problema aí, um embate entre a propriocepção, a percepção do aluno em relação ao professor. Inclusive, muitas vezes em casos de professores homens, né? Onde as crianças ainda cantam uma oitava acima. E aí, ou mulheres de vozes mais graves, né? Mezzo-sopranos, por exemplo, e até eventualmente contraltos, embora seja mais raro. Então, qual é uma das saídas pedagógicas que sempre dá certo? Escolher uma criança afinada, uma voz infantil afinada e fazer com que essa criança eventualmente seja um modelo vocal para aquele grupo. Isso resolve muitas vezes, em muitos casos, né, esses problemas de dificuldade de afinação. Tocar, dobrar a melodia é um recurso sim, mas a utilização de instrumentos em coros é algo muito controverso, embora seja a realidade da grande, imensa maioria dos coros. Há muitos autores que pregam contra essa prática. Enfim, o modelo vocal precisa existir. E aí, outro ponto que às vezes é negligenciado é a questão da escolha do tom. Qual é a extensão? E qual é a extensão que eu canto e a extensão que o coro vai cantar? Qual a extensão? É para o solista que eu tenho que pensar? É para o coro como um todo? Qual é a formação? Como está escrito esse arranjo? E qual é o tom que se adequa a ele, pensando no meu grupo vocal? Por isso que os arranjos eles precisam ser muito bem pensados e pensados especificamente para o grupo em questão, né? E quando há um repertório pronto, é preciso se avaliar que esse repertório pronto, ou se esse repertório pronto, se adequa ao meu grupo vocal. Essas são umas dicas básicas que a gente precisa levar em conta, em consideração no trabalho com crianças, né? São as primeiras dicas e é preciso se passar a trabalhar técnica vocal com crianças de maneira lúdica, mas que tenha, sim, exercícios que pretendam afinação, colocação, que trabalham eventualmente com a repetição, porque é a repetição que coloca o músculo no lugar, só que isso tem que ser muito bem feito, com muito cuidado, porque a voz infantil é mais frágil e a gente precisa saber que estamos lidando com corpos, com pessoas, com instrumentos vocais que são insubstituíveis. É uma discussão enorme que a gente tem ainda pela frente, mas você que é condutor vocal, observe isso, tua voz está afinada, não precisa ser uma grande voz, você não precisa ser um grande cantor de ópera, estar nas maiores salas de concerto do país, mas você precisa sim ter uma afinação muito satisfatória, ter uma vocalidade muito adequada e saber o tom e a extensão vocal que você precisa trabalhar com o seu coro, sem exageros vocais. Esse foi o vídeo de hoje. A ideia é que a gente converse em poucos minutos sobre temas interessantes e relevantes
e podemos expandir essa reflexão a qualquer momento e com as sugestões de vocês também.